vamos dar continuidade à quarta-feira da família. Qual o intuito? O intuito da quarta-feira da família é nós juntos meditarmos, nos aprofundarmos em como lidar com a nossa família, de como nós estarmos em comunhão com a nossa família. Nós já vimos aqui diversas pregações ministradas através dos irmãos, através da vida do pastor Fábio, falando de libertação na família, de pai, de mãe, de filho, tratando dos relacionamentos. Muito obrigado, irmãinha. Então nós vimos diversos assuntos, e eu achei interessante nós tratarmos de um assunto peculiar na formação da família, na instrução da família. Apesar dessas maravilhas de libertação, cura, reconciliação, relacionamento, o Senhor primeiramente chama a família para amá-lo de todo o coração. Então a gente começa a ver que a base da família cristã é amar o Senhor de todo o seu coração. E para isso nós iremos ler Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ver que o verdadeiro sucesso da família está na obediência à lei do Senhor. O verdadeiro sucesso da família está em seguir a palavra de Deus. Aqui nós iremos ver as bênçãos que o Senhor tem para a família, para aqueles que seguem a sua palavra. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Senhor, muito obrigado, pois a tua palavra mais uma vez falou conosco. É necessário que nós venhamos a diminuir para que o Senhor venha crescer. É necessário que a tua palavra seja pregada com clareza, transparência e verdade. Nos ajude, Senhor, a compreender a santa e doce palavra do Senhor. E que nós venhamos sair daqui com a nossa mentalidade transformada somente pela tua palavra e pelo agir do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar a ver o sucesso da nossa família está em obedecer à lei do Senhor. Então, nós vamos ver que o plano de Deus, através do que Moisés narrou aqui em Deuteronômio, nesses 7 versículos, é mostrar que o plano de Deus para a minha e para a sua família, ao obedecer a sua lei, é que seja uma família forte e feliz. Eu quero que os irmãos, nesse momento, entrem na imaginação do povo que estava aqui à beira de entrar na terra prometida. O Senhor tinha prometido uma terra para o seu povo. O Senhor tinha dado uma identidade para o seu povo. O povo do Senhor estava cativo, foi liberto, agora está para adentrar numa terra. E o que isso tem a ver com a minha e com a sua família? O que isso tem a ver com o povo de Deus? Agora imagine, você preste a receber a chave de uma casa nova, linda e maravilhosa. Assim estava o povo de Deus, preste a receber
aquele espaço geográfico. O povo de Deus estava ali aguardando o momento de entrar em Canaã. Mas para eles entrarem em Canaã e serem bem-sucedidos, o Senhor entrega um manual para que Moisés passe para o povo. Ou seja, vocês vão habitar na terra que eu prometi. Eu cumpro a minha palavra com vocês. Mas para que tudo lhe vá bem, para que seus dias sejam longos, vocês devem obedecer aquilo que eu estabeleci para vocês, para que tudo lhe vai bem. Então, quando o Senhor estabelece a sua palavra em nossa vida, quando o Senhor tem o cuidado de nos revelar aquilo que Ele quer nos falar, de Gênesis a Apocalipse, o único intuito é mostrar a obra da salvação através de Cristo Jesus, e o Senhor, em sua graça e misericórdia, ainda nos dá um manual de como nós vivermos no tempo presente, aguardando a vinda de Cristo. E o Senhor também trabalha com a área da família. A primeira instituição estabelecida pelo Senhor foi a família. Então, se vocês seguirem estas regras, a casa de vocês, a terra que eu prometi, será um lugar de paz, alegria e segurança para sempre. E isso se aplica a nós. Se nós seguirmos a palavra de Deus, nós teremos um lar de paz, alegria e segurança para sempre. Mas isso não descarta as aflições e provações que o Senhor permite em nossa vida, em nossa família, para o amadurecimento. Então, quando Moisés entrega esse conjunto de normas, esse conjunto de leis, não é algo obsoleto, não é algo chato, mas é o plano de Deus para que a minha e a sua família deem certo. É o plano de Deus para que o povo que fosse habitar na terra de Canaã desse certo. O povo recebeu uma casa, o povo recebeu uma morada. Nós recebemos uma casa, uma família, nós recebemos filhos, esposo, esposa. E para que tudo isso dê certo, é necessário que nós sigamos a palavra do Senhor, para que sejamos abençoados, fortes, e nosso relacionamento dure muito tempo, que sejam relacionamentos sólidos, porque está fincado na palavra do Senhor. Nós vamos ver que esse livro trata da renovação da aliança de Deus com o povo que ficou no Egito. A primeira geração ficou no Egito, mas a segunda geração entrou na terra de Canaã. A primeira geração pecou contra o Senhor. A sua pecaminosidade era tão grande que foi necessário que o Senhor derrubasse a primeira geração e permitisse que somente a segunda geração entrasse na terra prometida. Então, o foco do Senhor está em educar a segunda geração. O Senhor quer que eles sejam abençoados, frutíferos e desfrutem da sua bênção. E assim é o Senhor na nossa família. Ele quer sim renovar as alianças dos casais. Ele quer sim reconciliar pais e filhos, mães e filhos, mães e filhas, maridos e esposas, esposas e maridos. Mas o Senhor tem um plano central de nos educar através da sua palavra para nós vivermos em paz com a nossa família. E para que nós venhamos ter a responsabilidade de educar a nossa próxima geração. Então, assim como o Senhor chamou o povo para que eles fossem educados novamente na sua lei, para que eles entrassem na terra prometida, o Senhor nos chama a educar a próxima geração para que elas possam herdar a bênção do Senhor em suas vidas. E a primeira pergunta que eu faço é: temos nos preocupado com o futuro da próxima geração? Temos nos preocupado com o futuro dos nossos filhos? O futuro não se resume a só casa, bens, estudo. Isso é muito bom, isso tudo é maravilhoso, isso é lícito. Mas será que acima disso temos nos preocupado
em passar a palavra de Deus para os nossos filhos? Será que nós temos nos preocupado em cuidar para que nossos filhos andem no caminho do Senhor? A segunda pergunta é: temos nos dedicado a transmitir a palavra de Deus para que eles sejam bem-sucedidos? Será que nós estamos preocupados em só transmitir bênçãos materiais, bênçãos temporárias, e nos esquecemos de transmitir as bênçãos eternas do Senhor para a vida deles? Então, a grande ideia que nós temos aqui hoje, que eu quero passar juntamente com os irmãos, é que a bênção de Deus para a sua família não é sorte. Nós não vivemos no acaso, nós não vivemos entregue à sorte, nós não vivemos entregue ao destino. Nós vivemos entregue ao que o Senhor tem planejado para a minha e para a sua família. E a recompensa de nós amarmos a Deus de verdade e ensinar aos nossos filhos de propósito. Nós somos chamados a amar a Deus de verdade e, a partir disso, ensinar aos nossos filhos de propósito e com propósito. Nós temos esse chamado. Então, nós teremos 3 tópicos para trabalhar aqui hoje. Primeiro, a bênção do sucesso duradouro na família. Segundo, a bênção do amor exclusivo. E terceiro, a bênção da herança contínua. Então, no primeiro tópico, que é a bênção duradoura, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 3. E vai dizer que o Senhor estabelece para o seu povo, se eles cumprissem tudo aquilo que o Senhor tinha dito a Moisés, para Moisés transmitir ao povo, eles teriam 2 sucessos, 2 bênçãos. Eles teriam longevidade e eles teriam bênção derramada sobre eles, para que tudo lhe vai bem, para que as minhas bênçãos te alcance. Então, a obediência do Senhor garante longevidade e bênção. Mas que longevidade é essa que o Senhor está falando para o povo? É sobre prolongar os dias de vida. Isso é muito bom, nós vivermos muitos dias. Isso é louvável, quantos mais dias de vida nós tivermos, mais dias nós vamos ter para glorificar a Deus nesta terra. Mas não é só sobreviver muito, é garantir que a sua família e sua fé e seus valores não acabem em uma geração ou na nossa geração, mas que nós venhamos transmitir aos nossos futuros, ou seja, transmitir à próxima geração a bênção do Senhor. É a bênção da estabilidade. Pense em famílias que desintegram por causa do divórcio, por causa de brigas, por causa de vícios. Isso acontece porque uma das partes abandonaram o manual de Deus, uma das partes abandonaram a palavra de Deus, uma das partes abandonaram o momento de intimidade com Deus. Nós sabemos também que andar com Deus não é fácil e nunca foi, e Deus não prometeu que seria fácil, mas o Senhor prometeu que Ele estaria cuidando de nós em cada momento. Então, meus amados, qual é a bênção que nós temos dessa longa duração? É que quando nós vivemos sobre a palavra de Deus, Ele protege o nosso lar do caos e da destruição que o mundo oferece. Ele nos dá fundamentos sólidos para nós lidarmos com as crises que batem na porta. E faz parte, todos nós passamos por crises, conflitos na família. Isso é normal. A família cristã brasileira, ou seja, em qualquer outra parte da terra, não está imune de conflito. Nós não vivemos uma família margarina, onde nós só vivemos sorrindo e estampado em foto em rede social. Nós temos os nossos conflitos, nós temos os nossos debates, nós temos muitas vezes quase o fim do relacionamento, seja entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido,
e até mesmo a dissolução do vínculo fraternal com os filhos. Mas o Senhor, Ele nos garante que se nós seguirmos a sua palavra, Ele nos dará sabedoria e nos dará estabilidade para lidar com esses conflitos. E o que tem a ver para que tudo lhe suceda bem, para que tudo lhe vá bem? O mundo hoje lhe promete muitas bênçãos. O mundo sempre prometeu. Desde a época que mundo é mundo, o mundo sempre ofereceu bênçãos materiais, riquezas. O mundo oferece visualizações, o mundo oferece uma linha de network muito grande, o mundo lhe oferece poder. Mas para Deus a medida do sucesso é diferente. O sucesso com Deus é viver em paz e em felicidade no lugar que Ele te deu, com Ele no centro. Então o Senhor te deu a sua esposa, o Senhor te deu o seu esposo, para que vocês vivam em paz e em felicidade. Mas é necessário, para que vocês desfrutem de tudo isso, que Ele seja o centro da minha e da sua família. O sucesso de Israel nesta época era a presença contínua de Deus com eles, a partir do cumprimento da lei. O sucesso da nossa vida é a partir da vida de intimidade com Deus. O sucesso da nossa vida é a partir de uma vida de quebrantamento, uma vida de perdão, uma vida de oração, uma vida de confissão de pecados e uma vida de estudo da palavra de Deus. E qual é a aplicação que nós temos nisso? Nós temos buscado sucesso financeiro a ponto de destruir a nossa família? Será que o dinheiro tem falado mais alto que a comunhão com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso momento em família? O verdadeiro sucesso é ter alegria, perdão, propósito dentro do lar de cada um de nós, porque nós tememos a Deus e amamos a sua palavra. Onde a palavra de Deus é regra, onde a palavra de Deus habita, o sucesso é inevitável. O sucesso, ele chega. O tempo de alegria chega. O tempo de descanso chega. O tempo do riso chega. Por mais que nós venhamos passar tempo de choro e de tristeza, mas quando a palavra de Deus habita na minha e na sua família, uma hora o sucesso vai chegar. E o sucesso é ver a palavra de Deus se cumprindo na minha e na sua vida, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Então é muito bom nós entendermos a bênção que o Senhor tem para aqueles que seguem a sua palavra. E nós temos a bênção agora no versículo 4 e no versículo 5, do amor exclusivo daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Vai dizer assim o versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui está o segredo para nós termos um lar abençoado. Aqui mora o segredo para nós termos um lar de sucesso. Ter um lar abençoado e um lar de sucesso não é ter somente regras estabelecidas para o bom convívio, mas isso também é necessário. Mas é ter um coração exclusivo para o Senhor. É ter o Senhor acima até mesmo do nosso companheiro, da nossa companheira, acima de nossos filhos. Então, quando o Senhor ele está acima de tudo e de todos, aí que mora a riqueza, aí que mora a bênção do Senhor, aí que habita a regra de ouro para o sucesso da família. E no versículo 4, quando Moisés diz aqui, ouça, ó Israel, na oração dos judeus eles falavam para que o povo escutasse, prestasse atenção naquilo que estava sendo dito. Então Moisés aqui está chamando a atenção do povo para aquilo que vai ser dito. E o que ele fala aqui é muito importante, ele diz, ó
Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ele chama a atenção do povo para que o povo cultue somente a Deus. E isso era o brado mais forte daquela época. Daquela época tinha muitos deuses, muita idolatria. Tinha Baal, tinha Moloque, entre outros panteões que rodeava a vida do povo de Deus. Eram muitos do povo de Deus que também viviam na idolatria. E hoje não é diferente. Muitas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas têm cargo eclesiástico, mas vivem com o coração repleto de idolatria. Independente se é pastor, presbítero, diácono, membro, obreiro, seja lá qual for o tipo de título e de participação no reino de Deus, nós temos um coração tendencioso a idolatrar pessoas e coisas. E aí que mora o perigo, e aí que o povo de Israel, e aí que o povo de Deus sempre caiu. O povo de Deus sempre caiu quando ele começou a idolatrar outras coisas e esqueceu de amar a Deus acima de todas estas coisas. E qual tem sido a nossa idolatria nesse tempo presente? O que tem governado a minha e sua vida? Será que é o uso abusivo do celular? Será que as redes sociais têm governado a minha e a sua vida? Será que nós temos passado mais tempo numa tela do que dando atenção à pessoa que está ao nosso lado? Nós sabemos muito bem que o celular é uma bênção para o trabalho, é uma bênção para o estudo, é uma bênção para a comunicação. Mas será que nós temos idolatrado? Será que nós temos colocado ele acima até mesmo do nosso momento de oração, do nosso momento de leitura da palavra, do nosso momento de comunhão com os irmãos dentro da igreja? Nós vivemos dentro da igreja hiperconectados na rede social, mas nós esquecemos de ver conectados um com o outro. Às vezes o irmão está passando necessidade, nós nem sabemos, mas nós sabemos do que acabou de acontecer agora entre Estados Unidos e Irã. Pessoas acabam de ficar sabendo o que aconteceu agora num reality show muito conhecido em nosso país. As pessoas se prendem a tudo e a todos, mas esquecem de viver a verdadeira essência do Evangelho. Será que nós temos o dinheiro como o nosso Senhor? E o próprio Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Será que nós temos servido a fama? Será que nós temos buscado fama no trabalho, fama na família, sucesso ministerial? É bom nós termos fama, mas qual é a nossa fama? É a fama de servo, é aquele que serve. Quem quer ser o maior, sirva, assim como eu servi. Então Jesus, ele mostra até mesmo para os seus discípulos, e o Senhor continua nos mostrando, porque nós temos essa sede por fama, nós temos sede por sucesso, seja qual for a área da nossa vida, seja até mesmo na família, nós temos fama, nós temos sede de ter fama ministerial. Mas será que isso está ocupando o lugar da nossa vida de intimidade com Deus? Isso eu pergunto para mim também. Será que a ascensão ministerial não ocupa muitas vezes a minha mente e eu acabo esquecendo do meu relacionamento com Deus, da minha família, da minha vida de oração? Será que o futebol muitas vezes deixa os homens, na sua maioria, totalmente perdidos e esquecem a sua esposa num domingo de manhã em casa? Ou deixam de vir a um culto? Eu gosto de futebol, graças a Deus sou flamenguista. Mas será que nós temos colocado todos esses prazeres que são lícitos? É bom você ter dinheiro, com dinheiro você abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa seus filhos, abençoa a obra de Deus. É muito bom você assistir uma partida de futebol, eu gosto, tem pessoas que gostam de outros esportes, mas será que isso não tem tirado o nosso momento com o Senhor? Tudo isso é lícito, mas no seu momento e no seu lugar certo. Então, meus irmãos, para nós recebermos essa bênção, é quando nós decidimos que o Senhor é o único em nossa vida, é o único em nossa casa, e Ele traz
unidade para a nossa vida e traz unidade para a nossa família. Quando o casal e os filhos declaram que o Senhor é rei, não há mais contenda, não há mais briga por quem manda mais, pois todos estão subordinados à lei do Senhor. Todos estão subordinados à palavra de Deus. Entre a família não deve existir aquele que manda mais. Tem a função estabelecida por Deus, o homem como Cristo, a mulher como a igreja. Tudo que Deus estabeleceu é funcional para que aconteça de maneira plena. Mas todos estão debaixo de uma autoridade. Todos estão debaixo do Senhor. Então, se você quer sucesso, que você, marido, que você, esposa, e que nós como filhos, pais, e vocês como mães, estejam todos debaixo de Deus. E o amor que não se divide. O Senhor não permite que nós venhamos dividir o amor dele com outras coisas e com outras pessoas. Porque o versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o conhecimento. Por isso que eu fiz questão de hoje trazer uma mensagem mais educativa, uma mensagem mais comunicativa, mais expositiva, porque vai nos mostrar que a educação cristã é a base da família do povo de Deus, e nós temos perdido isso. Deus não exige 10% de você, Deus exige 100% de cada um de nós, porque uma vez que nós somos filhos, como foi dito aqui no louvor, uma vez que nós somos participantes do corpo de Cristo, todas as nossas funções glorificam ao Senhor. O nosso tempo glorifica ao Senhor, o nosso dinheiro glorifica ao Senhor, a nossa energia glorifica ao Senhor. O amor a Deus naturalmente faz com que o Senhor venha moldar a nossa vida. Quando nós começamos a amar o Senhor de todo o coração, acima de tudo, o Senhor vem sobre nós através do Espírito Santo e nos molda. O Senhor molda o nosso caráter, o Senhor molda o nosso jeito de agir, de pensar, de falar. O Senhor vai nos lapidando para que nós venhamos viver a bênção do Senhor sobre a nossa família. E qual é a aplicação? Se seu melhor tempo e energia vão sempre para o seu chefe, ou para qualquer outro tipo de lazer, se você está amando a Deus de forma dividida, o amor exclusivo a Deus é a bênção que cura o egoísmo e une a família. Só o amor a Deus que pode nos curar, que pode curar a nossa família e pode nos unir a ela. Que nós venhamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso conhecimento. A gente não pode andar sem o coração, amando o Senhor, sem a alma e sem o entendimento. Não adianta eu amar o Senhor de coração, de alma, e não entender como amar o Senhor, como se relacionar ao Senhor. Não adianta só eu entender e meu coração ser seco, ser frio, não haver sentimento. E não adianta a alma, que é o Espírito que habita em nós não fazermos com que ele venha crescer, se desenvolver através da nossa vida de intimidade, através da nossa vida de oração. E por último, nós temos a bênção da herança, que é o versículo 6 e o versículo 7. É quando Moisés mostra para o povo de Deus que tem uma herança para a sua família, tem uma herança para o seu povo, tem uma herança para aqueles que andam no caminho do Senhor. Mais do que ver coisas maravilhosas acontecendo, como libertação, cura, transformação, o Senhor promete a sua presença com eles. Então, qual é o maior presente que você pode deixar para o teu filho? Será que a casa, dinheiro? Não, é a fé viva que permanece dentro de mim e dentro de você. Nós temos aqui o método de como instruir os nossos filhos na presença de Deus. No versículo 6, vai falar do coração, vai dizer, primeiramente, que as palavras do Senhor estejam em nosso coração. Nós só vamos conseguir transmitir aos nossos familiares
a palavra de Deus se primeiramente ela estiver completa em nosso coração. A nossa família só vai ver a nossa vida abundante do Senhor se primeiramente Ele estiver abundante em nosso coração. Nós temos a bênção do testemunho. Não adianta você querer ver prodígios e sinais se você não tem um testemunho familiar. O testemunho é a escola da fé, é a fé no coração dos pais que transmite para os filhos. Se a palavra de Deus não for prioridade para você, ela jamais será prioridade para os seus filhos. Se você quer bênção para o seu filho, que o Senhor seja prioridade na sua família. A sua família só será abençoada se você receber da parte do Senhor Ele como seu único, exclusivo Deus e amar Ele de todo o coração. Não adianta correr atrás de bênção se você não corre para o Senhor da bênção. Muitos procuram bênção, mas se afastam do Senhor da bênção. É contraditório nós queremos sucesso, nós queremos uma família sólida, se nós não estamos em comunhão com Deus que dá tudo isso, que provê tudo isso. Nós acabamos focando na bênção e esquecendo do Deus da bênção. Isso o povo de Deus passou lá atrás e passa até hoje. Então seus filhos vão ser a sua imagem. Os seus filhos vão reproduzir aquilo que vocês fazem no seu dia a dia. Então é necessário que seus filhos vejam você lendo a Bíblia, que seus filhos vejam você orando, pedindo perdão, se reconciliando. Não se pode transmitir o que não se vive. Por isso que muitas pessoas, ao quererem levar uma vida e quererem impor o Evangelho às outras pessoas, primeiramente ela tem que ser testemunho dentro da sua casa. Ela tem que ser testemunho para as outras pessoas. Porque a primeira acusação que você vai ouvir, mas você prega isso e não vive isso? Como assim? Cadê a bênção do testemunho no seu lar? A primeira coisa que você vai ser apontado mas você não prega isso no culto, mas você vive totalmente oposto a isso? Cadê a bênção no teu testemunho? Como que você quer ver seu filho e sua filha na igreja se você mesmo não é paciente, se você não é longânimo? Você quer que o Senhor seja contigo, mas você não é com o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus? Aonde está o nosso testemunho? Será que nós temos testemunhado da paciência, do amor de Deus com os nossos próximos? E qual o método, indo para o final da nossa mensagem, que o Senhor nos ensina para educar os nossos filhos, para que nossa família vá bem? Versículo 7 diz assim: ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui Moisés está falando, inculca na mente da sua família. É como se fosse abrir e colocar dentro da cabeça de cada um dos seus familiares a palavra do Senhor. Nós temos essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para a nossa família. Nós temos um comentário que diz que o lar é o viveiro da fé. É no lar que nós fazemos a fé crescer no coração da nossa família. Não é dentro da igreja de segunda a segunda. Estar reunido é muito bom, estar no corpo de Cristo é bom, estar na igreja é muito bom, mas o viveiro da fé é na vivência do dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer que for lugar. Mas a família, a sua casa, é o viveiro da fé. Se a sua casa não estiver como viveiro, frutificando, fazendo crescer, alimentando as pessoas que ali habitam, não adianta você vir para a igreja, que aqui o que acontece, o maior milagre é a pregação da palavra do Senhor. Se Ele quiser fazer, glória a Deus, nós iremos nos alegrar, mas você tem como missão fazer que seja frutífero a sua família. A nossa fé deve estar presente em 4 momentos: em casa, no devocional, na oração em família, pelo caminho, conversando sobre Deus durante o passeio de carro ou na rua, ao deitar,
na oração antes de dormir, ao levantar, começar o dia com a palavra do Senhor. E qual a aplicação que nós temos disso? Será que nós temos educado os nossos filhos na fé que nós recebemos? Ou o celular, a TV, a escola tem ensinado mais sobre a vida do que a palavra de Deus? Será que você tem terceirizado o seu papel na sua família? A bênção da herança que Deus tem para o povo dele, para a família do seu povo, é resultado do nosso investimento diário em nossa família. Pequeno, mas constante na palavra de Deus. E aqui nós terminamos com a seguinte conclusão. Meus amigos, Deus nos deu o manual de como viver uma família saudável. Deus nos deu a sua palavra como manual de vida, como instrução. Ele não quer que você sofra e que seus filhos se desviem. Essa não é a alegria do Senhor para a nossa vida. Ele quer que você tenha longevidade e sucesso sob sua proteção. Ele quer que você tenha unidade e paz e amor exclusivo. Ele quer que você tenha uma herança eterna para os seus filhos. Se você quer bênção de Deus, a resposta é simples: ame a Ele de forma total e ensine seus filhos com todo o seu coração. Se você não ensinar a sua família com todo o seu coração, os seus filhos, a igreja terá um trabalho muito maior. Nós estaremos aqui para ajudar, para conciliar, para educar. Mas antes da igreja, vem a base principal, que é a família. E eu termino essa mensagem chamando eu e você para duas responsabilidades. Qual é o ídolo que nós precisamos derrubar hoje para que o Senhor seja o único Deus na nossa família? Qual é a nova rotina que a gente vai começar para inculcar, para colocar na mente da nossa família a palavra de Deus? O que tem tirado o Senhor do seu lugar na nossa família? E é em cima disso que nós iremos orar hoje. Nós iremos orar para que o Senhor venha governar a nossa família. E o Senhor governando a nossa família, naturalmente as bênçãos alcançarão a minha e a sua vida. Nós vamos